no livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, a partir da pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram. Mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. 531A. Pode-se pôr termo a isso? Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. De mais a mais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim cedo ou tarde o homem paga o mal que tenha feito a outrem. 532. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, por conta males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência. Deus vos lá outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Mas não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmos. Esse é o sentido destas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na vossa própria pessoa. 533. Podem os espíritos fazer que obtenham riquezas, os que lhes pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa a criança, a satisfação de um pedido inconsiderado. 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Depende da intenção. Muitas vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes isso é efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesse caso, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vosso mau gênio. 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecer? Agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. 535A. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O mesmo que sucede aos ingratos. 535B. No entanto, pessoas há que pedem, nem agradecem e às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim.
pagarão caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Ação dos espíritos no fenômeno da natureza, nos fenômenos da natureza. Esse aqui é um título. 536. São devidos à causa fortuita ou ao contrário? Têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser um homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia nas forças físicas da natureza. 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisto como um estudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se algum dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. 537A. Porém, poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Haverá um dia em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? 538A. Pertencem esses espíritos à ordem superior ou às inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material ou mais ou menos inteligente o papel que eu desempenho. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos como entre os homens. 839. A produção de certos fenômenos da tempestade, por exemplo, é obra de um espírito ou de muitos que se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Vamos estabelecer uma comparação. Considere essa miríade de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação na superfície do globo não seja necessária à harmonização geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando sua inteligência já houver alcançado
um certo desenvolvimento, eles ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Título: Os espíritos durante os combates. 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando a cada um dos exércitos? Sim, e que eles estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. 542. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra, a justiça da causa pouco os preocupa. 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele livre-arbítrio. Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotados. 546. O tumulto dos combates, que se passa com os espíritos dos que sucumbem? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Comentário: dar-se nos combates o que ocorre com todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte da ação. Só pouco a pouco a realidade vai lhe surgindo. 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns aos outros? Nestas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes, depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios, ou mais ou menos forte, conforme o seu caráter. 547-A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo e mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa à vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros, e com ele que esses conversam
ou a ele é que fazem determinações.